É uma alegria novamente muito grande para mim estar de volta à nossa casa. Que Jesus nos abençoe. Pedimos aos mentores da nossa casa, aos meus protetores, o amparo para o nosso estudo de hoje. A nossa lição está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, a verdadeira propriedade. Então a gente vai em duas lições que estão nos itens 9 e 10 desse capítulo 16. Nós vamos então estar refletindo sobre o que é a verdadeira propriedade. A verdadeira propriedade constitui então os bens que a gente tem aqui na Terra, que a gente usufrui deles e que ao desencarnar, ao retornar ao plano espiritual, a gente leva todos esses bens com a gente. Ora, então a minha casa que eu comprei, paguei, eu tenho escritura registrada no cartório, não é uma verdadeira propriedade? É ou não é? É ou não é? O que é que os irmãos pensam? Não é. Ah, mas por que não é? Porque quando a gente desencarna, a gente não leva a casa. Ninguém leva a casa, ninguém leva o carro, a roupa que mais gosta, ninguém leva a joia, ninguém leva isso. Ninguém leva a posição social favorecida, a posição econômica. Se foi rico de bens deste mundo, quando desencarna, não significa que vai desencarnar, que vai conduzir todos esses bens. Ninguém leva nada do que é de uso da terra, a gente não leva. Então, de todos esses bens que nós temos aqui na terra, os bens materiais, nós somos apenas usufrutuários. Mas o que significa isso? Nós usufruímos deles enquanto estamos aqui e com aquela certeza de que ao desencarnarmos, eles não nos pertencem mais. Nenhum espírito que chega no plano espiritual continua sendo dono de sua casa, dono do seu carro, dono dos seus bens, dono da sua fábrica, das suas indústrias. Não tem nada disso, né? E essa foi então a grande surpresa de André Luiz quando retornou ao mundo espiritual, conforme a narrativa de Nosso Lar, porque ele passou muitos anos, né, desde quando ele desencarnou, que ele tomou plena consciência de que já não estava mais na Terra, que ele queria visitar a sua esposa Zélia e os filhos. Quando ele chegou aqui na Terra, ele percebeu que a esposa não era mais dele. Ela havia se casado pela segunda vez, estava feliz como nunca com o segundo marido. Isso para ele foi terrível. Ele encontrar com essa verdade. Os filhos todos tinham os pensamentos ocupados para outras coisas. Ninguém estava mais com a cabeça naquele tempo em que ele vivia na terra. Uai, mas então os laços familiares acabam? Não. O que constitui os laços familiares? A consanguinidade? O fato de ser pai, de ser mãe, de ser avô, avó, tio, sobrinho, filho? Não. Só isso não. Ah, mas se a família não acaba, como é que continua? Pelos laços de amor. Está lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. As famílias espirituais, a família espiritual, são aquelas que vivem aqui na terra os laços de amor, de amizade, de entendimento, que procura resolver as coisas na base do um por todos e todos por um. Ah, mas isso não existe na terra. Existe. Existem poucas.
Porque nosso mundo, nossa terra, nossa mãe terra, nossa casa planetária, ainda é um planeta de provas e expiações. Por que é um planeta de provas e expiações? Porque é uma morada de espíritos imperfeitos. A maioria dos espíritos que estão na Terra, eles são espíritos, nós somos espíritos milenares que já reencarnamos na Terra por várias vezes e retornamos ao plano espiritual sem cumprir com os nossos deveres. Então, nós estamos ainda naquela posição do aluno. Entra ano, começa ano e ele continua fazendo o mesmo ano. A coisa é tão séria que agora as leis de ensino, o governo quer ficar gastando muito dinheiro com gente que não quer aprender, não. Tem mecanismos infinitos, o aluno passar. É uma coisa assombrosa. Eu trabalhei 30 anos no magistério, chega um ponto que a gente fala, mas não é possível que eu estou vendo isso, que é comigo mesmo, que está acontecendo tal fato. Está. Isso aí é caso de família, problema de família, né? Isso aí é outro assunto. Mas, e nós? Quando nós temos a repetência reencarnatória, a gente tem que reencarnar e enfrentar as mesmas provas. Dentro da nossa família, nós estamos dentro do lar para resolver aquelas questões de família, amor, dedicação, piedade filial, viver honrar vosso pai e vossa mãe, honrar vossos filhos, a vossa esposa, o vosso esposo, honrar a sogra, a nora. Nós estamos vivendo isso, encarnações e reencarnações, e a gente não está dando conta de lição, não. Quando eu comecei a falar aqui pensando nesse assunto, a transição planetária é tão importante para nós, para cada um de nós, e nós raramente pensamos nisso, sabe por quê? Para a gente fazer espontaneamente o balanço das provas, a contabilidade individual. Mas por quê? É porque é bom a gente fazer esse balanço, a gente vê a nossa situação. Como é que a gente está? E se a gente fosse chamar diante do professor Marcelo, se não é nessa questão aqui, você está indo terra regular. Mas ainda tem muita vontade de falar isso, falar aquilo, justificar, se defender, isso atrapalha, faz perder tempo. Eu agora estou na lição de que eu fiquei contrariado, mas eu tenho que ficar calado, que não é discutindo que eu vou resolver, não. É duro, viu? O negócio não é fácil, não. Mas eu tenho observado pessoas que viveram na terra, inclusive meu pai. Viveram de uma forma tão humilde, nunca falaram da altura que eu falo. E chegaram no plano espiritual, numa condição maravilhosa. Então a gente está na hora, nós todos estamos aqui encarnados, e os espíritos sofredores estão recebendo as últimas oportunidades para reencarnar na Terra, enquanto é ainda planeta de provas e expiações, para acertar a contabilidade, acertar as provas, aproveitar o tempo. Ou então nós vamos ter que ir para planetas menos adiantados do que a Terra. É para todos nós. O chamado é para todos. E agora, não tem um chamado. A espiritualidade não fica assim, excelente, ela não faz uma chamada para mim no meu WhatsApp 30 vezes por dia. Não. Os chamados são sutis na nossa própria consciência. E falando de verdadeira propriedade, aqui na Terra, falando dos bens da Terra, uma propriedade só é legítima quando para adquiri-la não se causou dano para ninguém. Se fez um negócio para levar bastante vantagem, o que acontece? O que lesou o outro está tudo anotado na nossa página.
porque nós temos nosso plano de vida com Deus. Está tudo anotado na nossa ficha, nas mínimas coisas. E nós, meus irmãos, nós não podemos nos esquecer do fato de que a lei de Deus está escrita onde mesmo? Onde? Na nossa consciência. Então não é preciso ter um diploma da terra, não é preciso conhecer o Evangelho de Jesus de ponto a ponto, versículo a versículo, conhecer todas as obras de Allan Kardec. Não. Isso é muito bom. Isso nos auxilia. Mas, às vezes uma pessoa simples, humilde, que não tem esse saber, vive tão bem os princípios divinos. E outro, esse povo que fala assim, sabe? Esse povo que, vou falar aqui, acho que só esse povo que te centro, esse povo que é coordenador disso, daquilo, né? A gente não sabe não, é tudo aprendiz. O centro espírita é uma escola, é um hospital, é uma oficina de trabalho, onde nós todos somos os pacientes, né? Os alunos, os operários. Na medida do nosso real esforço, nós vamos nos promovendo, nós vamos vivendo melhor. E se a gente vive melhor, a gente passa a ajudar o próximo a viver melhor, né? Ainda tem um outro problema. Quando a gente chega lá no plano espiritual, se uma propriedade não é legitimamente adquirida, a gente vai responder por isso. Se a gente entregou todos os bens que a gente tem, para mim, para mim, para mim. Eu tenho um amigo numa cidade perto daqui, dirigente espírita, que ele fala assim que espírita tem escorpião no bolso. Sabe por quê? Gosta muito de enfiar a mão no bolso para doar alguma coisa de si, do seu salário, para ajudar o que pode, para socorrer como gostaria de ser socorrido. Não. O espírito tem dificuldade, como qualquer outro ser humano tem. Entre os espíritas e os irmãos de outra religião, tem muita diferença? Não. O ensino que a gente recebe é completo. Mas a nossa vivência do Evangelho, se a gente brincar, a gente perde. Para viver o Evangelho realmente, na sua pureza, na sua simplicidade, como o Mestre Jesus nos ensina, não tem muita diferença. E é por isso que na primeira parte do Livro dos Médiuns, Allan Kardec vai falar o seguinte, que o essencial é ter fé em Deus e fazer o bem. João Martinho estava na espiritualidade. Ele estava assim meio adoentado, deprimido, descansando assim numa sombra, assim, um lugar muito agradável, muito bom, cercado pelo amor dos amigos espirituais. Uma maravilha, não é? Pois é, mas João Martinho não estava feliz. Essa história se chama Funcionário Condenado e está no livro Almas em Desfile, autor Hilário Silva. E os protetores diziam para ele: João, anima, João, reage, João. João, você não deve mais, João. Ele: mas eu errei. Mas eu devo. João, chega aqui inúmeros pedidos de prece a seu favor. Gente que você socorreu, João, e que agora não esquece de você. Mas não tinha jeito. O João não melhorava, o João não saía daquela depressão. Qual seria o remédio para ele, então? O que vocês acham que tinha que acontecer para ele melhorar? Ele precisava reencarnar. Porque ele tinha dois problemas na consciência dele que pesava que nem chumbo. Num caso de herança, ele ficou com a parte maior e passou os outros herdeiros para trás. O negócio de herança dá problema grave, né? Então isso pesou muito na consciência dele, ele não tinha sossego. E ele era comerciante,
e ele gostava de cobrar um pouquinho a mais no preço, um pouco mais alto o preço do que ele vendia, para ter um lucro maior. Todo esse pouquinho que ele cobrou a mais foi juntando lá na continha. Uma vez eu conheci um senhor e uma senhora, eu não lembro mais nem onde e nem como eles eram. Tem alguns anos que eles falaram o seguinte para mim: toda vez que a gente lesa uma pessoa, por exemplo, uma pessoa vai fazer um serviço na casa da gente, vá 200, né? Paga 200, paga 130, 120. Se você tem condição de pagar aquele 200 e não paga, o restante que você não pagou vai para sua conta. Então, assim, cada ação que a gente pratica, quando a gente lesa um irmão, você acha interessante, né? Mas vai tudo para continha. Continha é o nome, né? Bonitinho. Esse casal falou comigo, gente muito educada. E eu nunca esqueci disso. Né? Você compra numa loja, o comerciante não te dá nota fiscal, porque ele é esperto. Nesse caso do João Martim, aí o que é para pagar o imposto ele não paga, e a sociedade precisa dos impostos, do dinheiro dos impostos, para manter o serviço que deve à população. Ah, mas esse governo, alguém mandou eu resolver o problema do governo? Não, mandou escolher da melhor forma que eu puder na hora de votar. Mas corrigir a corrupção do governo, eu, Sireninha, não. Mandou não, porque para isso tem a lei. Vocês concordam? E se não paga o imposto? Se ganha o dinheiro sem trabalhar, tira uma licença que não precisa, aposentou cedo demais e bancou o esperto. Eu conheço gente inteligente e brilhante, mas bota brilhante nisso. Aposentou antes da hora, não deu muito certo não. O salário parou de render, não sei o que a pessoa falou não. Eu achei lamentável, mas é inteligente. Tudo isso constitui a propriedade não bem adquirida. Causou dano para o próximo, para a nação, para a população, para a sua própria consciência, né? Então, todos os atos da nossa vida nós temos que pensar. E o João Martim, então, reencarnou. Ele reencarnou moço pobre, humilde, trabalhador, mas ele estava sempre na posição daquele devedor que trabalha para pagar uma conta e o montante da dívida nunca diminui. E assim ele se tornou adulto. Um dia arrumou um emprego no banco. Bom, né? Paga melhor. A gente pensa. E ele começou a trabalhar muito satisfeito. De repente, ele percebeu que o colega dele de sessão estava dando uns desfalques no banco. Ele falou: minha nossa senhora, e agora como é que eu vou fazer? Se eu falar, eu vou perder meu amigo. Se eu ficar calado, o banco descobre, eu estou no meio. Agora, ele pensou e não achou solução. Ele começou a tirar xerox de todas as provas do desfalque no banco e começou a guardar na casa dele num cofrinho pequeno de fundo falso. Quando foi um dia, esse cara sofreu um acidente e morreu. Ele falou: nossa, vai descobrir. Ah, mas eu ainda tenho as provas. Tudo bem. Passou um tempo, a mãe dele ficou doente e ele teve que faltar uns dias de trabalho para socorrer a mãe. O caso era grave. A mãe ficou internada, não teve jeito e ela morreu. Nesses dias, a casa dele foi assaltada. E o que aconteceu? O ladrão deu conta de abrir o cofrinho, que estava guardado no fundo falso, levou o cofrinho com as provas da inocência dele. Quando ele chegou e viu aquilo, ele falou: meu Deus, agora eu não sei nem o que eu falo, estou enroscado. E ele foi trabalhar. Passou 3 dias que ele tinha voltado, do gerente chamou ele e falou: olha, João, nós estamos com um problema aqui. Aí não era João que eu te falava, mesmo agora com o nome dele. Nós estamos com um problema aqui, um desfalque no banco que você tem envolvido, João. Você está dando desfalque no banco.
foi agora. Mas ele contou a história, que não era ele, que era o amigo dele, que tinha morrido e tal, que o ladrão tinha entrado na casa dele. Contou muita história, mas não teve jeito. O João foi processado, condenado, ficou preso. Quando ele cumpriu a prova, ele já estava muito doente. E ele foi colocado em liberdade. Ele andou com muita dificuldade até chegar na casa da irmã dele. Quando ele chegou na casa da irmã, que ele tocou a campainha, que ela viu que era ele, nem para dentro ela mandou ele entrar. Ela foi lá de fora, entregou uns trocadinhos para ele e falou: olha, João, infelizmente eu não posso te acolher na minha casa porque meu marido não compreenderia. Eu tenho esse dinheiro aqui, você vê o que você faz. Que dinheiro era uma refeiçãozinha simples. E ele entrou no bar, tomou um café, tomou um leite com pão e foi andando. Aí anoiteceu e ele foi chegando num bairro afastado da cidade, era uma noite festiva. As pessoas corriam de um lado para o outro, um bairro simples, humilde, tinha fogos. De repente ele viu um casebre abandonado, ele falou assim: ah, é aqui mesmo, aqui que eu vou passar a noite. E já estava escuro, né? E já estava escuro. E ele entrou sem enxergar direito e chutou o cofrinho. E o cofrinho bateu na parede, fez barulho. Imediatamente ele falou: mas não é possível, é o cofrinho. Abriu o cofrinho, né, ali escuro, com toda dificuldade, ele achou todos os documentos que teriam comprovado a sua inocência. Ele falou: mas agora este nada mais serve. Ele pegou e queimou aqueles documentos ali à noite, riscou o fósforo e queimou aqueles papéis. E no outro dia, quando o pessoal foi andar pela vizinhança do bairro, encontraram o corpo de João Martins, já tinha pago a prova dele. Mas então a gente precisa pensar um pouco sobre o porquê reencarnar para resgatar essas duas faltas. A questão da herança, de passar os parentes para trás, e a questão de ser um comerciante esperto. No nosso vocabulário mineiro aqui, para que ele tirasse da sua mente, da sua aura, da sua psicosfera espiritual, toda e qualquer ligação com aquele tipo de acontecimento. Então a gente enfrenta as provas, a gente enfrenta a dor, mas a gente tem que pedir a Deus para nos ajudar, para que nós possamos então nos tornar pessoas melhores, para a gente se desligar do mal, para a gente se desligar dos acontecimentos infelizes da nossa vida e passar a viver uma vida melhor. O progresso do Espírito se realiza também por esse fato. A pessoa vive melhor, ela tem mais felicidade. A felicidade pode ser observada ainda na vida terrena, porque nós estamos, por falta de estudo, por falta de reflexão, fulano está sofrendo porque é um criminoso, porque está devendo, porque merece, né? Porque errou em outras vidas, e às vezes não é. Mas quando o espírito está progredindo, uma das formas que a gente vê, a harmonia na vida, a harmonia com os familiares, a felicidade durante a vida terrestre. E a vida espiritual tem semelhança com o que nós vivemos aqui, com a nossa realidade, não com o que nós aparentamos ser. Se a gente é uma pessoa boa, a gente vai continuar bom no plano espiritual. Se a gente é uma pessoa que está ainda com muitos compromissos, compromisso moral, compromisso de honestidade, compromisso de deveres abandonados, a gente abandona o dever, abandona a família, abandona o trabalho, a gente não cumpre com a obrigação direita, a gente vai chegar do mesmo jeito no plano espiritual. E a gente vai ficar num lugar onde tem pessoas que pensam, que falam, que fazem a mesma coisa que a gente. Quando uma pessoa desencarna,
que ela chega lá no plano espiritual, ninguém pergunta para ele: que bens que você tinha? Que posição na sociedade você cumpriu? Ninguém pergunta isso. Você era muito rico? Né? Ninguém pergunta isso. O que pergunta é quais são as qualidades morais que a pessoa tem. Quantas pessoas você ajudou? Você praticou realmente a caridade? Contar roupa velha não é caridade não, viu? Não é só caridade não. Eu vou pedir licença para os irmãos para contar uma realidade. Quando faz o bazar aqui, eu ajudei muito. Alguns dias, naquele tempo que eu fiquei amparado aqui, tem roupa que chega aqui, mau cheiro, tem que jogar fora, sapato rasgado, que não dá para ninguém calçar. Como é que a gente dá para os outros uma coisa que a gente não serve para ninguém usar? Tudo isso é uma continha, hein, gente? Essa continha é uma coisa custosa, viu? A gente tem que saber viver sem mandar tudo que a gente precisar fazer lá para a continha. A gente precisa aprender a viver fazendo para o nosso próximo somente o que nós queremos que ele faça por nós. É por aí, né? Então, o que pergunta é o bem que a gente fez. Quantas lágrimas a gente enxugou? Quantos irmãos nossos que estavam à beira do desespero, à beira do abismo, à beira do suicídio, a gente foi lá e fez sacrifício, passou a noite sem dormir com ele, falou com ele, deixou ele falar tudo que ele tinha de tristeza, de vontade de falar, de falta de amor, de falta de compreensão. E, nesses casos, nós oramos por ele. O nosso sentimento de amor, de verdadeira caridade, reequilibra. Isso são pérolas de luz no nosso caminho, na nossa vida, na nossa contabilidade, né? Eu ajudei fulano, eu auxiliei fulano, eu tenho 2 na minha lista, né? Que me ajudou muito com meu pai. Como meu pai tem condição, de vez em quando eu pergunto: meu pai, papai, como é que é? Perguntar para ele, vocês não falam assim com a gente não pode ficar chamando não. Papai, como é que é? O senhor já olhou o homem do cartório lá? Porque tem um homem do cartório que você nem está vivo mais. Uma vez eu fui lá, eu saí do meu trabalho, não tinha nem dinheiro para andar de ônibus, mas eu era jovem, né? Uns 2 pulos eu estava lá no centro da cidade. Eu fui lá no fórum, quando era ali perto do terminal central, porque meu pai precisava de uma aposentadoria, que é hoje o LOAS. Precisava de uma autoridade assinar para mim. Um funcionário do INSS falou para mim: o presidente da Câmara, o prefeito, né, um juiz. Eu falei: mas coitadinho do papai não sabe ninguém deu direito. Como é que ele vai conhecer esse povo todo, meu Deus do céu? E fui lá, cheguei lá, esfogueada, a pé, cansada. E tinha um juiz, uns homens de terno, uma rodinha assim, conversando. Eu cheguei, eu olhei aqui lá e falei: e agora, em que porta dessas aqui que eu entro, meu Deus do céu? Esse homem saiu lá dessa rodinha, mas isso é recurso da espiritualidade, tenho certeza disso. Falei: olha, minha filha, de que você precisa? Falei: olha, moço, eu vim aqui, a Deus me ajudar a encontrar uma pessoa para me ajudar aqui, contei para ele o caso. Deixa eu ver o papel, minha filha. Pegou o nome, olhou, pegou a caneta, simular, minha filha, eu já assinei aqui. Você entra ali na segunda porta, chama a minha secretária e manda ela preencher meus dados aqui. Nunca mais eu vi esse homem. Eu não sei o nome dele. Mas ele não está escondido não, viu? Ele não está escondido não. Eu oro para esse homem, quando eu lembro desse homem eu oro. E agora, depois que meu pai foi, que eu sei, eu falo: meu pai, você já olhou, fulano? Tem que olhar, como é que ele está? E tem um outro no quartel, esse eu não posso falar o nome dele. Tem um outro no quartel que me ajudou, me socorreu. A gente não esquece. Isso é verdadeira propriedade. Esses foram espertos, né? Esses foram espertos. Então a verdadeira propriedade são os bens morais: o amor, o perdão, a tolerância, a paciência. Mas ser rico no outro mundo é duro, viu? Não é brinquedo não. Então, uma pessoa pode chegar aqui na Terra numa condição
termos de verdadeira propriedade, no sentido exato em que nos aponta e nos orienta o Evangelho de Jesus, e ser mais rico ao retornar ao plano espiritual do que quando ele chegou aqui? Bom dia. Nós temos que considerar, meus irmãos, que a reencarnação é a melhor experiência que pode oferecer ao espírito reencarnado tudo que ele precisa para evoluir moralmente e espiritualmente, para curar as suas doenças. É preciso que a gente pense no fato de que, às vezes, uma pessoa tem que passar uma prova muito difícil em tal época da vida dele, porque tudo está marcado no plano espiritual. Cometeu esse crime aqui por volta dos 30 anos, aí vai reencarnar. Lá por volta dos 30 anos ele vai sofrer um revés que vai ajudar ele a resgatar isso aqui, se ele quiser. Porque é tudo dentro das justas medidas, dentro dos planos reencarnatórios, nas faixas etárias que a gente cometeu o crime. Segismundo, no livro Missionários da Luz, teria um problema cardíaco para se manifestar mais ou menos depois, acho que da idade madura, porque foi em idade madura que ele cometeu erro. Uma mulher que provoca aborto depois da segunda gestação, em outra vida, os problemas dela virão depois da segunda gestação, porque foi a época em que ela lesou. Isso nos ensina o livro Vida e Sexo e o livro Evolução em Dois Mundos, a questão da justiça. Quem tiver a oportunidade de ler o livro Evolução em Dois Mundos, aquelas partes onde vai falar de como surgiu o espírito, a constituição da alma, a constituição do perispírito, deixa para lá e vai ler a parte que interessa: matrimônio e divórcio, o aborto, a justiça, a mediunidade, o ensino de Moisés. Que é coisa que a gente vai entender e vai fazer melhorar a nossa vida. Tudo está na nossa mão. Quanto mais a pessoa se instrui, quanto mais a pessoa se esforça, mais condição para viver melhor ela tem. Então, se a pessoa reencarna para passar uma prova difícil aos 40 anos, por exemplo, e ela capricha, quando chega aos 40 anos, ela pode passar a mesma prova com um grau menor. Ou então aconteceu o que aconteceu com o nosso amigo. Está lá no livro, A Vida Escreve. A Vida Escreve, a história se chama Merecimento. O homem reencarnou para perder um braço, porque em vida Saturnino, porque o Saturnino em existência passada foi um senhor de escravo. Muitos escravos perderam a vida por causa do excesso de trabalho. Ora, mas então ele precisava saber o quanto custa isso. E ele reencarnou para perder um braço. Mas o homem foi esperto, espírita convicto, caridoso. Vocês acreditam que ele se transformou num verdadeiro pai para os seus empregados? Quando chegou a hora dele passar por aquela prova, a espiritualidade foi conferir a ficha dele e falou: não, ele não merece perder esse braço mais não. Ele perdeu um dedo. Aí ele ficou triste mais, que é uma bonzão daquele, todinho no centro, e tudo, né? E falando de amor, falando de Jesus e tal, ainda perdeu um braço, um dedo. E ele foi lamentar com os amigos espirituais. Por que os amigos espirituais descuidou dele? Ele falou: Saturnino, olha bem, ele contou a história para ele. E isso acontece todos os dias. A gente que muitas vezes não fica sabendo. Então nós que estamos matriculados nesta escola da terra, nós precisamos dos bens da terra para viver. Então eu vou morar numa casa velha, eu vou comprar um carro, não, meu carro não vou cuidar dele, mas não preciso de carro, mas vai andar a pé?
É difícil, nossa cidade está grande, né? Mas o que faz para ajudar o próximo? Em quem que estende a mão para ajudar o próximo? É preciso dar o pão, é preciso dar um copo de leite, é preciso dar um prato de comida, a cesta básica para quem precisa, para quem não pode trabalhar. É preciso participar do que a sociedade oferece, do que está no alcance de cada um, para dar emprego, trabalho, salário digno. Isso é missão da pessoa rica. O rico não é culpado do problema do outro, não. Mas ele é um filho de Deus, reencarnado na terra, com a missão de dar emprego e salário justo. Então nós temos aqui, nós temos aqui o exemplo do Henry Ford, o fundador da Ford. A Ford não existe aqui no Brasil, né? Porque deixou de fabricar os automóveis aqui no Brasil. O Henry Ford é um nome um espírito de grandes créditos espirituais, porque foi um rico que soube viver com a sua riqueza. Então, na sua fábrica, ele implantava aquelas medidas que preservavam a saúde mental dos empregados, a condição do empregado trabalhar, servir e ter saúde, a promoção do empregado diante do trabalho. Então, ele chegou no plano espiritual, rico, possuidor da verdadeira propriedade, né? No livro Contos e Contos e no livro, acho que Jesus no Lar, fala dos méritos de Henry Ford e tantos outros, né? Então, é preciso que a gente se preocupe em viver bem e auxiliar aqueles que estão próximos de nós. Porque tem também o caso, né? O homem chegou no plano espiritual com os braços duros, né? Essa história eu li alguma vez, eu não sei, é um dos livros, Instruções Psicofônicas ou Voz do Grande Além, é um desses dois. O homem chegou lá com os braços duros, porque nunca tinha trabalhado, não tinha adquirido nada. André Luiz fala no livro Conduta Espírita, toda pessoa tem que ter um trabalho, tem que ter uma profissão para exercer. Ah, mas é rico, então vai cuidar da riqueza, vai fazer o bem dos outros, vai administrar, né? Tem que se ocupar, porque mente desocupada não dá. Aí, com muito custo, ele foi, quantos filhos você criou? Nenhum. Eu tinha escravo, eu tinha empregado, eu tinha criado para isso, para criar meus filhos, para cuidar dos meus filhos. Ah, mas em que você trabalhou? Eu não precisei trabalhar, não, tinha muitas propriedades. O corpo dele, o perispírito dele perdeu a mobilidade. Qual seria o remédio para isso? Eu teria que reencarnar numa condição muito humilde, daquela que trabalha 12 horas para comer um prato de comida, né? Então, que nós possamos, meus irmãos, aproveitar todas as oportunidades da nossa vida para utilizar os bens da terra, a vida que Deus nos concede, para adquirir bens espirituais, méritos espirituais. Deu certinho? Deu para compreender o que é a verdadeira propriedade? Nós agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos os mentores da nossa casa, os meus protetores, e Jesus nos abençoe.